Na aula de hoje, então, a gente vai começar a segunda parte do semestre, que é baseada aí no método de deslocamentos, tá? Então, na primeira parte a gente viu o método das forças e ela serviu para a gente aprender como funciona, quais são as principais diferenças entre uma estrutura hiperestática e uma estrutura isostática, tá? Então, os dois métodos têm a mesma função, só que no caso do método das forças, ele fica um pouquinho mais didático para a gente enxergar esses detalhes. A gente consegue equacionar tudo de forma simplificada, obter lá expressões fechadas para as reações, tal como vocês programaram ali no primeiro trabalho. Já o método de deslocamentos, ele é um método muito mais versátil, que é exatamente o método que está programado dentro dos softwares de análise estrutural. Então, se vocês pegarem, por exemplo, F2, Mastan, que já estão acostumados a usar, ou softwares de projeto estrutural, por exemplo, Iberic, TQS para concreto, ou Tower aí para estruturas metálicas, todos esses caras, a parte de análise estrutural, vai estar lá o método das forças implementado. Tá? Então, a gente perde essa limitação que a gente tem de estruturas com poucas barras, qualquer número um pouquinho a mais de reações, a gente já fica inviável de resolver. Com o método de deslocamentos, qual que é a vantagem dele? Ele consegue ser facilmente implementado no computador. Tá? Então, como ele consegue ser facilmente implementado no computador, é o que é utilizado na prática. Tá? Então, na primeira parte do semestre, a gente focou em mostrar qual é a diferença do projeto de uma estrutura hiperestática, aquela questão da dependência dos esforços em relação ao material e a seção transversal dos elementos da estrutura. E aqui nessa segunda parte do semestre a gente aprende o método dos deslocamentos para de fato utilizar ele em coisas mais reais e para criar a base aí que vocês precisam para desenvolver projetos no futuro. Tá? Então, quando vocês forem se deparar com alguma coisa prática, o que vocês vão utilizar vai ser o método de deslocamentos. Outro comentário legal de fazer é que o método de deslocamentos é um caso particular aí do método dos elementos finitos, que vai ser um método também de análise estrutural, só que ele consegue, por ter uma formulação mais geral aí, não vem ao caso detalhar agora, a gente consegue resolver qualquer tipo de elemento, estrutura, coisas mais sofisticadas, tá? Então aqui a gente está sempre limitado a barrinhas, seja aqui de pórticos, como vocês estão aprendendo, quanto eventualmente treliças, que é bem fácil de lidar. Aqui a gente começa a lidar também aí com estruturas bidimensionais, como placas, ou eventualmente tridimensionais, com estruturas sólidas, tá? Então, fica esse comentário aí da utilidade do método. Então, é o que vai ser utilizado na prática, vamos dizer assim. Beleza? Para definição, para a gente começar a estudar o método de deslocamentos, tem alguns conceitos básicos que a gente tem que abordar. Tá? Então, a primeira coisa vai ser a convenção de sinais. Então, uma coisa é aquela convenção de sinais para momento e força cortante que a gente utiliza desde a estática lá. Então, por exemplo, momentos positivos são dados por essa convenção, cortantes positivos são dados aí analogamente, etc. Tá? A convenção de sinal do método dos deslocamentos vai servir para definir o sinal de forças, rotações, deslocamentos e momentos dentro do método. Tá? Então, a convenção de sinal positivo dele é deslocamento, força para a direita é positivo, deslocamento, força para cima é positivo, rotação ou momento no sentido anti-horário são positivos. Tá? Então, a gente calcular as coisinhas e eles tiverem sentido inverso do que a gente está colocando na nossa anotaçãozinha aqui, os sinais, vai ser sinal negativo. Outros dois conceitos importantes aqui do método das forças são o conceito de nós e elementos. Tá? Então, o conceito de nós meio que tem intuitivamente, e de elementos também, pela utilização aí do Mastan ou do F2. Tá? Então, o que acontece com uma estrutura? Por exemplo, essa viga que está aqui, a viga ABC.
Para cada ponto que haja uma, uma reação, ou haja algum apoio, a gente vai ser obrigado a colocar um nozinho. Tá? Então o nó vai ser basicamente naqueles pontos onde existem apoios. Tá? E o elemento são aquelas partes da estrutura que ligam dois nós. Tá? Então, por exemplo, nessa nossa estrutura, a gente pode chamar aí os nós. Tá? Deixa eu só deletar aqui e redesenhar. A gente pode colocar esses nós e dar nome para eles. Então, vamos chamar aqui de nó 1, nó 2 e nó 3. E os elementos a gente também dá nome. Então, vamos chamar aqui de elemento 1, elemento 2. Para a gente unificar aqui a forma que a gente escreve, fica mais fácil de enxergar em estruturas maiores. O número dos nós a gente coloca um número sozinho. O número dos elementos a gente coloca um númerozinho envolto aqui por um círculozinho, tá? Para indicar que é do elemento. Então a estrutura ficar maior, pode ser que fique difícil de distinguir se não tiver essa notaçãozinha diferente. Então, por exemplo, lá na estrutura aqui que a gente analisou, trabalhou na primeira parte do semestre. Então a gente tem aqui essa estrutura, a gente dividiria ela em 4 nós. Poderia chamar esse ponto A aqui, colocar o nó dele, chamar de nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. E os elementos da mesma forma. Vou chamar aqui de elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Beleza? Então essa é a ideia básica aí que a gente tem. A divisão entre a estrutura, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente chama de discretizar ela, transformar a estrutura num conjunto de nós em elementos. Beleza. Então, para cada tipo de estrutura, a gente vai armazenar dentro do nó as informações que a gente precisa sobre essa estrutura. Tá? Vamos ver mais em detalhe isso aqui. Que é um conceito bem importante, que é o de grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? A gente vai chamar aqui do número possível de direções onde possam haver deslocamentos ou rotações, forças ou momentos em um dado nó. Tá? Então, por exemplo, para um elemento de viga no plano, ou seja, onde tudo acontece aqui na horizontal, a gente pode ter um modelo aqui com 2 graus de liberdade por nó. Ou seja, cada nó da nossa estrutura ele pode ter um movimento vertical, que a gente vai chamar aqui de V1, ou seja, movimento vertical do nó 1, e vai ter uma rotação aqui para a gente modelar a flexão. Então, essa rotação a gente vai chamar de θz1, seria a rotação em torno do eixo Z do nó 1. Uma coisa que já está aqui no quadro, mas vamos deixar bem específico. A nossa orientação de eixos vai ser sempre aqui eixo X horizontal, Y vertical e o Z saindo aqui da tela do computador de vocês. Beleza? Então, para esse modelo de viga no plano, eu tenho aí 2 graus de liberdade por nó, ou seja, eu consigo modelar esses dois tipos de movimento, ou seja, deslocamento horizontal e rotação em torno do eixo Z. Beleza? Então, o que vai acontecer? Esse seria o modelo mais básico que a gente vai aprender aqui na disciplina. A gente vai aprender esse primeiro mais fácil, depois vamos passar para um modelinho um pouquinho melhor, que seria o modelo de pórtico plano. O modelo de pórtico plano ele tem 3 graus de liberdade por nó. Além desses dois caras que a gente está vendo, seria o deslocamento horizontal vertical e a rotação em torno do eixo Z, o elemento de pórtico ele consegue modelar os deslocamentos horizontais. Tá? Então, daqui para frente, tudo que for 1, a gente vai chamar que é deslocamento horizontal de um nó, e o númerozinho que aparece embaixo é o número ao qual é o nó ao qual esse deslocamento associado. Então, o 1, deslocamento horizontal do nó 1. V1, deslocamento vertical do nó 1. E assim por diante. Beleza? Então, para cada grau de liberdade, ou seja, para cada movimento possível, a gente sempre tem um esforço associado. Então, o esforço associado aqui ao grau de liberdade V1 vai ser
a força Fy seria a força vertical aplicada no nó 1. O esforço associado ao θz1 vai ser o momento em torno do eixo Z no nó 1. E a força associada ao grau de liberdade 1 vai ser o Fx1. Tá? Então, para cada um, eu vou ter o seu esforço associado. A mesma coisa aqui acontecendo no segundo nó. Beleza? Então, já dá para ver que quanto mais sofisticado o modelo, mais graus de liberdade e mais esforços ele vai conseguir representar. Então, o modelo de viga no plano mais simples consegue representar somente deslocamentos horizontais e rotações, e por consequência lidar com esforços portantes e momentos vetores. Já o pórtico plano, ele adiciona também um movimento horizontal e consegue lidar também, por consequência, dos esforços axiais nos elementos. Beleza? Então essa é a ideia aí da ideia dos graus de liberdade. Então, quando vocês ouçam grau de liberdade, vocês lembrem sempre de nós e são lá os movimentos possíveis e os esforços que são modelados nesse nó. Tá? Então, cada modelo estrutural vai ter um conjunto aí de graus de liberdade que vai conseguir modelar. Então, por exemplo, se a gente fosse para uma estrutura de pórtico em 3 dimensões, cada nó teria 6 graus de liberdade. Seriam movimentos na direção, deslocamentos na direção x, y e z, e também rotações em torno dos 3 eixos. Então, o modelo mais completo que a gente teria aqui para esse pórtico basicão de engenharia civil seria um modelo quando a gente tem 6 graus de liberdade por nó. Dos graus de liberdade, a gente pode dividir eles em 2 tipos. Seriam os graus de liberdade ativos e inativos. Os ativos são aqueles que têm valores diferentes de zero. São aqueles caras que estão livres para se movimentar. Os graus de liberdade inativos são aqueles que a gente sabe que é igual a zero. Como é que a gente sabe que é igual a zero? Que são lá os graus de liberdade associados aos apoios. Beleza? Então, para essa nossa estrutura aqui, o que a gente pode fazer? Pode dividir ela em 2 nós, nó 1, nó 2 e um elemento. Aqui a gente sabe o quê? Que no nó 1, se ela for aqui um elemento de viga simples, aquele com 2 graus de liberdade, ela vai ter aqui no nó 1 os graus de liberdade θz1 e V1. Esses dois caras, como eu não tenho nenhum apoio, são graus de liberdade ativos, ou seja, eles podem ser diferentes de zero. Já que no nó 2, o que eu tenho? Eu tenho engaste. O engaste vai obrigar os meus graus de liberdade V2 e θz2 serem iguais a zero. Tá? Então, quando a gente escutar aí grau de liberdade inativo, a gente sempre vai ver lá os movimentos que os apoios estão impedindo. Qual que é a ideia geral aqui do método dos deslocamentos? Como a gente viu aqui nos slides anteriores, a gente sempre vai ter um conjunto de movimentos, ou seja, graus de liberdade, e um conjunto de esforços, que seriam lá forças e momentos. Tá? A ideia básica do método dos deslocamentos é criar uma relação entre as forças e momentos atuantes na estrutura com os deslocamentos ou rotações que eles causam. Beleza? A gente quer criar uma relação entre esses dois caras. Então a ideia mais simplesona aqui seria uma coisa como se fosse aquela lei de Hooke lá da física do segundo grau. F igual a kx. Então a força é igual lá o casinho da mola vezes o x, que é o deslocamento. No nosso caso é um pouquinho mais trabalhado. Então o que a gente vai fazer? Você vai incluir todos os graus de liberdade da estrutura, ou seja, deslocamentos e rotações, nesse vetor D, que vai ser chamado aqui do vetor de deslocamentos global da estrutura, o vetor com os graus de liberdade da estrutura. Vamos associar eles com o vetorzão F. Esse vetorzão F é o vetor de forças da estrutura. Forças aqui no sentido genérico, seria força ou momento. Então seria esses caras aqui, vão vir todos para cá. Tá? Então, que a gente tinha aqui uma equaçãozinha algébrica, né? Então, F igual a kx. Aqui a gente vai ter um sistema de equações. Ou seja, todos
deslocamento e rotações vão ser armazenados aqui no vetor D, todas as forças e momentos vão ser armazenados no vetor F. A relação entre esses dois caras vai ser essa matriz K, que a gente vai chamar de matriz de rigidez da estrutura. Beleza? Então essa matriz de rigidez, ela relaciona os graus de liberdade da estrutura com os esforços atuantes. Tá? Então, a ideia dessa matriz de rigidez da estrutura inteira ela é ser formada pela contribuição da rigidez de todos os elementos. Tá? Você vai ver isso mais em detalhe na sequência. Por que isso simplifica bastante a nossa análise? Se a gente voltasse lá em Mecânica dos Sólidos 2, para a gente calcular, por exemplo, aqui deslocamento ou rotação dessa estrutura, o que vocês tinham que fazer? Calcular a tal da linha elástica lá da estrutura, tá? E eventualmente calcular também a equação aqui das rotações dela. Então como é que vocês faziam isso? Vocês pegavam lá, tinham uma equação de momento que vocês escreviam e integravam isso aqui duas vezes para obter a equação da linha elástica. Então a gente tem, lá em Mecânica do Sólidos 2, a gente queria uma descrição completa aqui do comportamento da estrutura. O método de deslocamentos ele simplifica esse processo. A gente descreve o comportamento da estrutura somente com a informação contida nos graus de liberdade. Então, ao invés de eu ter aqui uma equação da linha elástica para cada elemento da minha estrutura, eu vou resumir as minhas informações somente nos graus de liberdade dos nós dessa estrutura. Beleza? Então, a ideia aqui é criar uma relação entre esses graus de liberdade e os esforços atuantes na nossa estrutura. Beleza? Então, essa vai ser a ideia aí do método das forças. Como é que ele faz isso? Então, a ideia vai ser o seguinte. A gente vai ter um vetor com os graus de liberdade do elemento, ou seja, um vetor que tem V1 θ Z1, V2 θ Z2, que é esse vetorzinho aqui, que a gente chamou no slide anterior do vetor T. E vamos ter um vetor com os esforços atuantes. Os esforços atuantes nesse modelo de viga vai ser Fy1 Lz1 e os correspondentes no O2, que vão ser armazenados nesse vetor aqui Fzinho. Tá? Então, o que vai relacionar os graus de liberdade do elemento com os esforços atuantes vai ser a matriz de rigidez desse elemento. Beleza? Então, como a gente tem aqui em vetores 4 linhas e uma coluna, a matriz de rigidez completa aqui vai ser uma matriz 4x4. Então a ideia aqui é a gente construir essa matriz KE, que vai nos fornecer uma relação de proporcionalidade entre os deslocamentos, os graus de liberdade desse elemento, com os esforços atuantes. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui para cada elemento da estrutura é um sisteminha de equações que é esse aqui. Então, eu estou escrevendo o que está em forma aberta aqui nessa parte do slide. Estou escrevendo como se fosse aqui uma equaçãozinha vetorial. Beleza? Vetorzinho FE igual a matriz KE vezes vetor DI. Aqui, para facilitar a nossa leitura, no slide, letras minúsculas negrito vão significar vetores ou matrizes, tá? Ou melhor, letras em negrito vão significar vetores ou matrizes. Coisas que em itálico são escalares, tá? Então, a gente vê que cada componente aqui da matriz é um escalar e a própria matriz aqui está em negrito. Beleza? Então, para a gente conseguir deduzir ou encontrar essa relação de rigidez, cada um desses coeficientes de rigidez aqui, nosso elemento de viga, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai definir primeiro o tipo de ligação. Tá? O tipo de ligação que a gente vai lidar aqui é o que a gente vai chamar de ligação rígida. Beleza? O que essa ligação rígida faz? Ela transmite 100% dos esforços de um elemento para o outro.
Então, a ligação rígida é aquela ligação que vocês já aprenderam lá em análise 1 ou em estática. Que a gente, olhando aqui para uma estrutura qualquer, como essa aqui, a gente sabe o que significa essa transmissão total dos esforços. Se eu tenho aqui um momento de intensidade 10, por exemplo, no topo do pilar, já que eu não tenho nenhum momento aplicado nesse ponto, eu sei lá que o momento atuante na extremidade esquerda da viga vai ter esse mesmo valor. Tá? Então, há uma transmissão total de momento de um elemento para o outro. Se a ligação não fosse rígida, isso aqui não aconteceria. Tá? Mas vocês não estudaram isso ainda e não vão estudar ainda na graduação. Então, a nossa hipótese é transferência total de esforços, o que a gente vai chamar de ligação rígida. Então, o que vocês viram até hoje sobre ligações são essa ligação rígida, que é o que a gente vai modelar aqui durante o curso. Vocês conhecem também uma ligação, o outro extremo seria a ligação rotulada. Então, a ligação rígida transmite 100% dos esforços, a ligação rotulada transmite 0% do momento entre os dois elementos. Beleza? Então, são os dois extremos aqui. No meio do caminho existem as ligações semi-rígidas, mas a gente não vai abordar esse tema aqui na graduação. Beleza? Então, beleza. Então, sabendo que a ligação é rígida, a gente vai começar o processo de deduzir a matriz de rigidez do elemento de viga. Tá? Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos partir dessa equação aqui. Nós vamos fixar todos os graus de liberdade da estrutura, com exceção do V1. Tá? Então, a gente vai pegar, vamos dizer, o θ Z1, o V2 e o θ Z2 são iguais a zero. Isso corresponde ao quê? Travar todos os graus de liberdade aqui no nó 2 e travar a rotação aqui no nó 1. Beleza? Então, tenho essa configuração. E, ao invés de a gente aplicar uma força, a gente vai aplicar um deslocamento unitário na direção do grau de liberdade V1. Aplicando esse deslocamento unitário, o que acontece é o que a gente tem aqui. Tá? Então, a gente aplicou um deslocamento unitário no grau de liberdade V1, ou seja, um deslocamento vertical unitário. E fixamos todos os outros graus de liberdade. Por que a gente fez isso? Então, fazendo isso aqui, se eu multiplicar agora a nossa matriz dos coeficientes de rigidez pelo vetor aqui dos deslocamentos conhecidos, a gente vai sobrar com esses coeficientes e eles vão ser igual ao quê? Os esforços que vão surgir na nossa estrutura. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que a força Fy1 necessária para causar esse deslocamento unitário vai ser igual ao coeficiente de rigidez K1. O momento que aparece aqui como reação porque eu travei a rotação nesse ponto vai ser igual ao coeficiente de rigidez K21. E do outro lado a mesma coisa. A reação que vai aparecer aqui vertical vai ser igual ao Fy2, ou seja, o nosso coeficiente de rigidez K31, e a rotação, o momento resistente que vai aparecer aqui, vai ser o nosso K41. Tá? Então notem que nesse problema o que a gente tem? A gente conhece os deslocamentos nos dois extremos, eu sei aqui que deslocamento horizontal e rotação nesse nó são nulos, e eu sei aqui que o deslocamento vertical é unitário e a rotação é nula nesse nó. Então, para esse problema aqui, a gente cai num problema hiperestático para ser resolvido. Aplicando o momento das forças, por exemplo, como a gente tem deduzido na apostila, a gente consegue obter o valor de cada reação dessa e, por consequência, o valor de cada um desses coeficientes. Beleza? Então, resolvendo o problema hiperestático lá, a gente tem esses coeficientes calculados. Beleza? Uma coisa que tem que ficar clara é, professor, por que você colocou aqui todos os graus de liberdade sendo iguais a zero, com exceção do V1? Isso aqui foi possível porque a gente disse que a ligação
entre os elementos foi uma ligação rígida. Tá? Então, ou seja, a gente está transmitindo 100% dos esforços. Para eu transmitir 100% dos esforços passando por um nó outro elemento, a condição seria essa condição aqui de engaste ou de momento de engastamento perfeito. Beleza? Caso a ligação não fosse rígida, fosse semi-rígido, fosse uma rótula, eles conseguiam colocar aqui para deduzir os coeficientes. Como não vem ao caso, que não vai entrar nesses detalhes durante o curso, a gente supõe que todas as ligações são rígidas e adota esse procedimento aí para deduzir os coeficientes de cada coluna da nossa matriz. Então, nota, resolvendo esse problema hiperestático que nós tínhamos aqui, a gente tem agora a expressão para os coeficientes da primeira coluna da matriz de rigidez. Eles vão depender do E, ou seja, do módulo de elasticidade do material, do momento de inércia da seção transversal e do comprimento do elemento. Tá? Então, os coeficientes de rigidez dependem somente do material, da seção transversal e do comprimento do elemento. Beleza? Então, normalmente quando a gente vai fazendo projetos, se lembrarem lá, por exemplo, o projeto que a gente fez para o primeiro trabalho, a gente sempre chutava uma estrutura, você sempre chutava lá um conjunto de Bs e H. Tá? Com B e H, eu conheço o I, o L já tem porque é o comprimento lá da minha vírgula da coluna, e o E é o material que eu já escolhi. Tá? Então, os termos da matriz de rigidez vão ser sempre conhecidos dentro do problema. Beleza? Notem, a gente fez isso e deduziu aqui a primeira coluna da matriz de rigidez. Por que a gente fez isso? Porque a gente fez o V1 ser igual a 1 e todos os outros graus de liberdade serem iguais a 0. Esse procedimento ele deve ser repetido, então, para todos os outros graus de liberdade da estrutura. Então, o que esse slide está mostrando? Vamos fazer aqui para o segundo grau de liberdade da estrutura, o θZ1. Vamos dizer que ele vai aplicar uma rotação unitária e vamos travar todos os outros graus de liberdade da estrutura. Com isso, a gente vai deduzir os termos aqui da segunda coluna da matriz de rigidez. Graficamente, o que está acontecendo é o seguinte: eu travei, vou aplicar uma rotação unitária no nó 1, e sabendo aqui que o deslocamento e rotação no nó 2 são nulos, assim como o deslocamento vertical aqui no nó 1. Beleza? Fazendo isso, a gente vai chegar também numa nova estrutura hiperestática para ser resolvida. Vamos resolver ela e vamos obter os coeficientes de rigidez, que vão ser esses aqui. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar, aplicar esse procedimento também para o grau de liberdade V2, obter essa coluna. Vamos fazer a mesma coisa para o grau de liberdade θZ2 e obter a última coluna. Beleza? Então, se vocês notarem, quando vocês fizeram esse procedimento para o V1, a gente obteve a primeira coluna. Fizeram o procedimento para o θZ1, obtivemos a segunda coluna. E assim por diante. O que isso quer dizer? Cada linha e cada coluna da matriz de rigidez do elemento está relacionando 2 graus de liberdade da estrutura. Então esse cara aqui, esse 12 aí sobre L ao cubo, o que ele está fazendo? Ele está relacionando o grau de liberdade V1 com ele mesmo. Ou seja, quando eu aplico um carregamento, quando eu gero um deslocamento no meu grau de liberdade V1, eu vou ter a força que aparece nele. Esse 6 aí sobre L ao quadrado, o que ele está relacionando? Ele está relacionando o grau de liberdade θZ1 com o V1. Tá? Então, as relações são sempre recíprocas aqui. Então, o que acontece com o θZ1 quando eu tenho aqui algum deslocamento V1 e assim por diante. Tá? Como eles são recíprocas, notem que a matriz de rigidez é uma matriz simétrica. Se vocês pegarem a diagonal principal e olharem aqui, os termos estão sempre espelhados. Então, a gente tem esse 12, 6 aí, vamos ter esse 4. Note que ao redor da diagonal principal está tudo espelhado. Então, menos 12, menos 6, 6, menos 6, 6, e assim por diante. Beleza? Então, toda matriz de rigidez de qualquer tipo de elemento vai ser sempre uma matriz simétrica. Outra coisa importante para lembrar é que todos os termos da diagonal principal de qualquer matriz de rigidez vão ser sempre positivos.
Tá? Por que eles são positivos? Porque quando você aplica aqui uma rotação unitária, por exemplo, como foi o caso do θz1, ele vai gerar aqui uma rotação no sentido positivo do nosso grau de liberdade. Tá? Para um elemento da diagonal principal de uma matriz negativa, você teria que aplicar a força num sentido e gerar um deslocamento no outro, naquele mesmo grau de liberdade, que é fisicamente impossível. Beleza? Então, com essa... aqui está resumido, né, o passo a passo da obtenção da matriz. Essa aqui, a equação 7, nos dá a equação que relaciona os graus de liberdade com os esforços para um elemento genérico de viga de Euler-Bernoulli com ligações rígidas. Tá? Então, de hoje até o final da vida, para qualquer viga de Euler-Bernoulli com ligação rígida, a expressão da matriz de rigidez vai ser sempre essa. A gente tem um trabalhão para deduzir ela, mas deduzida como está aqui, a gente usa ela para a eternidade. Beleza? Então, por isso que fica fácil de programar as coisas. Já está em formato de vetores e matrizes, que é uma coisa que o computador gosta. E uma vez deduzido esse formato, ele vai ser sempre o mesmo. Só vai mudar se eu mudar o tipo de elemento. Tá? Então, passar de viga para pórtico, de pórtico 2D para 3D e assim por diante. Beleza? Então, esse trabalho que parece gigantesco que a gente está fazendo até agora, ele se basta para a eternidade, vamos dizer assim. Na prática, como ficaria? Vamos começar do mais simples possível. Vamos imaginar aqui uma estrutura com, na extremidade esquerda, com uma carga pontual P aplicada para baixo, na extremidade direita engastada. Tá? Então, como é que a gente modela essa estrutura? Vamos colocar um nó 1 aqui na esquerda, um nó 2 na direita, e vamos chamar esse cara aqui de elemento 1, o elemento único aqui da estrutura. Para cada nó dessa estrutura, a gente vai ter os graus de liberdade associados a ela. Então, aqui no nó 1, nós vamos ter o θz1 e o V1, e no nó 2, o V2 e o θz2. Como essa estrutura só tem um elemento, a matriz da estrutura, um casão assim, vai ser igual à matriz do elemento. Beleza? Então, nessa aula a gente vai estar limitado ao caso onde a gente tem uma estrutura com um elemento. A partir da aula que vem, a gente passa para estruturas com vários elementos e vai aprender como funciona esse caso. Tá? Então, para essa estrutura, ela vai possuir 4 graus de liberdade, que vão ser V1, θz1, V2, θz2. E a matriz casão da estrutura vai ser essa matriz 4x4, que é a própria matriz de rigidez do elemento 1. Beleza? Da mesma forma, o vetor dos esforços nodais vai ser esse vetor aqui, 4x1. Tá? No caso da estrutura, então esse casão vai ser a matriz de rigidez da estrutura inteira. E no vetor F da estrutura, o que vai entrar nele? Vai entrar as forças e momentos aplicados diretamente nos nós. Beleza? Então, para essa estrutura aqui, a gente já tem o formato da matriz de rigidez. O que vai ficar aqui no nosso vetor de esforços, aplicados diretamente nos nós? Se nós olharmos para o nó 1, a gente tem uma força de intensidade P aplicada no nó 1 e não tem nenhum momento aplicado. Isso quer dizer que essa força aqui, Fy1, vai ser igual a P, e ela vai ser negativa porque ele está aplicado para baixo, lembrando a nossa convenção de sinal positivo aí do método de deslocamentos. O nosso momento mz1 vai ser igual a zero. Agora, a força Fy2 e o momento mz2 da estrutura vão ser iguais às reações que a gente vai querer calcular aqui. Beleza? Então vão ser duas incógnitas adicionais do problema. Que é o que está montado aqui nesse slide. Então a gente sempre vai deixar aqui as reações positivas nesse vetor, então, ou seja, no espaço elas estariam representadas de acordo aqui com o que eu estou desenhando. Então no equacionamento elas são desenhadas e equacionadas sempre no sentido positivo. Vamos resolver o problema.
Se eventualmente esses caras, um deles tiverem sinal negativo, a gente sabe que a direção que eles estão aplicados vai ser o inverso do positivo da nossa conversão de sinais. Beleza? Então, o sistema resultante que a gente tem para resolver é esse aqui. Então, notem, a matriz de rigidez a gente conhece todo mundo, que depende só das propriedades do material da seção transversal. Então, isso já é um dado. Nesse vetor, aqui nos esforços, o P a gente conhece, um carregamento, só que essas duas reações a gente não conhece. Tá? Então, do jeito que está esse sistema, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas e 4 equações. A gente precisa de alguma informação a mais para reduzir o número de incógnitas. Essa informação a mais vai vir lá dos graus de liberdade inativos, em outras palavras, vai vir no apoio. Então, para essa estrutura, por esse engaste aqui, a gente sabe que o V2 é igual a zero, e sabe que o θZ2 também é igual a zero. Então, esses dois caras aqui vão ser nulos. Agora sim, a gente tem 1, 2, 3, 4 incógnitas e 4 equações. Logicamente, esse problema é muito simples, a gente já sabia que de cabeça o valor de FY2 e MZ2. Vamos considerar um caso geral que a gente não soubesse. Tá? Então, aplicando as condições de apoio, a gente consegue ter um sistema que tem solução. O que a gente faz aqui? Se vocês notarem desse slide, o que está acontecendo nesse sistema? Essa matriz está multiplicando esse vetor. Então, cada linha da matriz multiplica esse vetor. Então, se eu multiplicar a primeira linha pelo vetor de deslocamentos, vai ter aqui os dois primeiros componentes, vão ser coisas diferentes de zero. Só que o V2 vezes 0 vezes esse cara é 0, 0 vezes esse cara é 0. Se eu multiplicar a segunda linha, também vai zerar esses dois caras. E assim por diante. Então, se eu fosse escrever por extenso essas equações, ao invés do formato matricial, eu teria alguma coisa dessa forma aqui. Tá? Então, notem, da forma que está aqui, a gente consegue obter sistemas reduzidos para calcular os deslocamentos da estrutura. Então, se nós vermos aqui, o que a gente pode fazer? Para os graus de liberdade ativos, a gente pode resolver eles pegando as duas primeiras linhas desse sistema de equações. Então, a gente pode formar um sisteminha reduzido, que é essa matrizinha, vezes os vetores que são nossas incógnitas, igual a esse vetorzinho aqui que a gente já conhece os valores. Beleza? Fazendo isso, resolvendo o sistema reduzido, a gente tem aqui o vetor de deslocamento do nosso sistema. Então, a gente sabe que o nosso V1 tem essa intensidade para baixo e o θZ1 tem o valor dessa rotação aqui positivo. Graficamente, o que a gente está calculando aqui? O V1, quer dizer, o V1 é um deslocamento vertical do nó 1. Então, quer dizer que ele veio com um deslocamento negativo. Ele foi para baixo aqui. O sinal nos dá a direção do deslocamento. E a intensidade aqui é L ao cubo, PL ao cubo sobre 3i. Beleza? O que o θZ1 é? O θZ1 é positivo, quer dizer, o nó 1 sofreu uma rotação positiva. Se nós desenharmos aqui uma deformada dessa estrutura, a gente vê que a rotação está ocorrendo no nó é uma rotação no sentido anti-horário, que é o nosso θZ1. Então também faz sentido físico. Uma rotação no sentido anti-horário, positivo, com essa intensidade aqui de PL ao quadrado sobre 2i. Tá? Então, ao invés da gente calcular a linha elástica inteira da estrutura, a gente agora calcula deslocamentos nos nós, ou calcula os nossos graus de liberdade. Beleza? Então essa é a função aí do método de deslocamentos. Agora que a gente sabe o valor de V1 e θZ1, a gente pode voltar no nosso sistema e calcular o valor das reações, multiplicando essas duas últimas linhas por essa coluna, que é o que a gente tem aqui. Então, agora a gente sabe o valor desses dois caras,
vou multiplicar. Se eu multiplicar a terceira linha por esse vetor, a quarta linha por esse vetor, eu formo aqui esse sistema reduzido de equações, que vai ser a multiplicação desses caras por esses aqui, e vão nos dar as reações, que é o que a gente quer calcular. Então, as reações vão ser esses caras vezes esse, que é o que está no slide. Executando essa multiplicação, a gente tem lá que a reação FY1 vale P, e a reação de momento mz2 vale menos P vezes L. Então, se eu for desenhar aqui, a minha reação Y é igual a P, a minha reação do momento é menos P sobre L. O que significa esse menos P? Que ela está no sentido horário. Então, P vezes L. Beleza? Então, esse é o procedimento geral para a gente obter as reações. O último passo de qualquer exercício vai ser o cálculo dos esforços dentro do elemento. Para calcular os esforços dentro do elemento, a gente volta para aquela reação, para aquela equaçãozinha lá. Força no elemento igual a sua matriz de rigidez vezes o vetor de deslocamento do elemento. Então aqui vai ser a matriz de rigidez do elemento vezes o vetor de deslocamentos do elemento. Multiplicando os dois, eu tenho o meu vetor de esforços. Esse cara aqui, os esforços dentro do elemento, são os caras que a gente vai desenhar os diagramas. Então, esses caras que saíram aqui são os valores que a gente utiliza para calcular, para desenhar diretamente os diagramas. Os sinais que estão aparecendo aqui dizem respeito ao método dos deslocamentos. Tá? Então, por exemplo, vamos desenhar o diagrama do momento fletor da nossa estrutura. No nó 1, o momento fletor vale 0. Então, seria o momento fletor de 0 aqui. No nó 2, o momento fletor mz2, que é o que está desenhadinho aqui, vale menos P sobre L. Então ele está orientado no sentido aqui horário, com intensidade de P sobre L. Para desenhar o diagrama, eu vou desenhar esse cara para cima ou para baixo. Tá? Isso agora, como eu sei o sentido que está sendo gerado no meu esforço, que é nesse sentido horário aqui, eu vou desenhar o diagrama no lado da minha viga que está sendo tracionado. Então, o momento nesse sentido, ele traciona a fibra superior da minha viga. Então, eu vou desenhar essa intensidade de P sobre L para cima. Como não tem uma força distribuída aplicada ao longo da estrutura, o meu diagrama é uma reta aí entre 0 e o valor de P sobre L. Beleza? Aqui a gente fecha o ciclo completo de um exemplo extremamente simples. Então, recapitulando, o que a gente vai ter que fazer para todos os exemplos é montar a matriz de rigidez de cada elemento. Sempre a gente vai utilizar aquela matriz que está deduzida já, então não precisa deduzir de volta. Na aula que vem, a gente vai ver, a partir da matriz de rigidez de vários elementos, a gente vai montar a matriz de rigidez da estrutura. Com as forças e momentos aplicados nos nós vamos montar o vetor F. Aqui a gente vai ter o nosso sistema de equações para ser resolvido, que é o casão peso da estrutura igual a F. Para a gente ter uma solução, a gente vai aplicar as condições de apoio, ou seja, ver quais são os graus de liberdade que vão ser iguais a 0. Vamos resolver o sistema resultante, ou seja, resolver aquele sisteminha reduzido. Em posse do sisteminha reduzido, eu consigo daí calcular as reações, que vai ser também uma operação matricial. E também com posse das reações, a gente consegue calcular o vetorzinho de esforços de cada elemento. Esse cara aqui, lembrando, vai ser o que a gente vai utilizar para desenhar os diagramas. E posteriormente, para fazer o trabalho, é dele que a gente vai obter o Nzão e o Mzão para transformar em tensão e verificar a falha. Beleza? Então esse vai ser, a partir de hoje, desse exemplo mais simples até o final do semestre, o procedimento vai ser sempre esse, tá? Sempre essa sequência aqui. O que vai mudar, a gente vai sofisticando um pouquinho mais em cada aula que a gente passar.
Na aula que vem, vamos ver vários elementos. Depois vamos ver como a gente lidar com carregamentos aplicados entre os nós. Depois vamos passar para pórtico e assim por diante. Beleza? Então, aprendido bem esse procedimento, daqui para frente o caminho vai ser sempre somar alguma coisinha a mais para a gente chegar mais perto da realidade. Então, como tarefa sugerida, fica replicar aí o exemplo bem parecido que a gente tinha, agora para essa estrutura aqui. Tá? Então, por exemplo, esse modelo como no 2, vai ter só um elemento. Em vez de ter uma força aplicada, vai ter aqui um momento M0 aplicado. Então, aqui é uma estrutura bem simples, você tem as respostas dela para qualquer coisa, seja deslocamento como rotação, tem lá no final de livros de mecânica dos sólidos. Basta replicar esse procedimento para fixar ele e está pronto para a aula seguinte, que a gente vai complicar um pouquinho mais. Beleza? Então, a parte expositiva seria isso, fica aí aberto para perguntas, dúvidas que vocês tenham. Então fiquem à vontade para perguntar. Professor, Pode falar. licença. Será que o senhor podia explicar de novo o conceito de grau de liberdade? Porque eu entendi que ele é bem básico, mas eu não entendi por que viga não tem, por exemplo, na horizontal. Eu acho que eu tô confundindo com. Não entendi, não ficou muito claro para mim, na verdade. Tá, vamos voltar lá. Na verdade, não é que ele não tenha, é que a gente começa sem ele para ficar mais fácil. A ideia vai ser a seguinte, assim, a gente começou hoje com esse modelo aqui, onde a gente consegue lidar com uma viga, onde a gente só tenha ou forças cortantes ou momentos aplicados. Tá? Então, por exemplo, as estruturas que nós vimos ali durante a aula tinha uma força aplicada lá. A gente pode também pegar a mesma estrutura e colocar um momento. O que a gente não consegue fazer? Se a estrutura tiver um carregamento horizontal aplicado, esse modelo aqui não serve, porque ele não consegue representar deslocamentos e nem esforços axiais. Beleza? Entendi. É que eu achei que esse modelo servia mesmo para quando tinha carregamentos axiais. Por isso que estava na dúvida. Entendi. Não, ele seria o mais basicão. Umas aulas para frente que a gente vai fazer, vamos pegar e incluir esse cara aqui. Então a gente vai ter lá o 1 e o fx1, o 2 e o fx2. Tá? Fazendo isso, a gente vai ver como é que vai fazer na sequência, mas fazendo isso, o que vai acontecer? Cada nó vai ter 3 graus de liberdade. O 1, V1 e o θz1. E 3 esforços associados. Fx1, Fy e M1. O que vai mudar? Vai mudar um pouco a cara da nossa matriz de ideias. Ao invés de ser uma matriz 4x4, vai passar a ser uma matriz 6x6. Então vai complementar aí na sequência. Respondido? Ficou claro? Será? Sim, ficou claro, professor. Obrigada. Nada.